fato desde 21 anos que eu estou nessa, eu estou com 81, é muito tempo, né? É a da confusão entre espiritualidade e espiritualismo. Eu fui lançar um livro uma vez no Rio de Janeiro, e o rapaz que me apresentou disse: apresento a vocês Marcelo Barros, que é uma pessoa muito espiritualizada. E eu fiquei sem saber se ele estava me acusando ou se ele estava me elogiando. Porque eu não quero ser espiritualizado. Na minha cabeça, o que ele estava dizendo é que eu sou um cara que não piso no chão, que não sou material. Quer dizer, o espiritualismo é a oposição entre materialismo e espiritualismo. Ora, eu fui a Cuba 3 vezes, pago pelo Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, para conversar sobre a leitura materialista da Bíblia. Como é que a gente pode ler a Bíblia a partir do que é real, do que é histórico, do que é social, político, econômico. Então, como é que eu vou ser um cara espiritual, espiritualizado? Né? Não. A espiritualidade é outra coisa. É a vida conduzida pelo Espírito de Deus. É deixar-se conduzir pela energia amorosa. Né? Aí eu sou espiritual. Mas conduzir-se em tudo, na economia, na política, na vida afetiva, em tudo. Na vida, no concreto. Né? O que o Evangelho de Jesus mais fala é comer, é curar a doença. Né? Então, eu estou agora comentando os discursos missionários de Jesus no Evangelho de Mateus, nesses dias agora que foi o Evangelho da semana, e o que não tem é religião lá, que também faz parte da vida, mas Jesus não tocou. Vão, curem os doentes, libertem as pessoas das energias negativas, anunciem a paz, e não diz, vão para o culto, ou pertencem a uma comunidade religiosa, zero. Então, a primeira coisa fundamental é essa. A segunda é uma pastoral da Igreja Católica. Agora, o que é a igreja? A palavra igreja em grego, assembleia, tem uma origem muito forte. Por quê? Porque no mundo greco-romano, do Oriente Médio, em que o apóstolo Paulo viveu, uns 40, 50 anos depois, não menos, né, uns 20, 30 anos depois da paixão, e para nós que cremos na ressurreição de Jesus, as cidades gregas tinham cidadãos, tinham uma multidão de escravos, praticamente para cada pessoa que era cidadão, tinha 3, 4 escravos. Uma cidade como Corinto, para onde ele escreve, né, carta de São Paulo aos Coríntios, dizem, né, fala-se assim, supõe-se ao cálculo, que havia 20.000 pessoas cidadãs, era uma grande cidade para aquela época, e havia 80.000 escravos. E havia um grupo que ficava meio entre o cidadão e o escravo, que tinha acabado de se libertar da escravidão, porque a escravidão era por dívida, quando você pagava, estava livre, mas não era mais cidadão. Então eles chamavam paróiké no grego. E dessa palavra paróiké vem a nossa paróquia, né? Paróiké era o quê? Era um residente não cidadão. Era o indocumentado de hoje em dia. O migrante clandestino. Porque era um clandestino que todo mundo não era clandestino no sentido de escondido. Era clandestino no sentido que não era reconhecido. Ele não era um cidadão pleno. Mas hoje em dia o favelado é cidadão pleno? O que quer dizer ser cidadão? Para um cara que está aí você passa aqui na rua, vê uma pessoa caída na calçada, e as pessoas têm medo, dizem, não cuidado, né? Não passe por lá não, se estiver andando para cá, passe para outra calçada, né? E
cuidado porque pode ter assaltado, e cuidado porque e não dê nada porque ele vai se drogar. Então, todo o pensamento é nessa linha, que era assim. E aí havia na cidade a eclesia grego, que era a igreja. E o que era a eclesia? O que era a igreja daquela cidade? Era a Câmara dos Vereadores. Era a Câmara dos cidadãos, dos representantes dos cidadãos que votavam, que decidiam a vida, e que não era como na democracia moderna, poder executivo, poder judiciário, poder... Não, tinha poder total. E o poder executivo era repartido entre funções. Então a eclesia, a igreja, era a igreja dos plenos cidadãos. Mulher, 0. Escravo, 0. Criança, 0. Gente não proprietária de terra, 0. E aí o que o Paulo fez? O Paulo criou uma igreja, quer dizer, uma eclesia, uma assembleia, de gente não cidadão do império, de escravos, de paroiqué, de mulheres e de criança. E dizia, a igreja que se reúne na casa de Lídia, a igreja que se reúne na casa, a igreja que se reúne na casa de fulana, quer dizer que fulana que coordena, ela era a presbítera, ou era a diaconisa, ou era a bispa naquela época. E naquela época de Paulo não havia essas funções, padre, bispo, diácono. Era o ministro da comunidade. Então a igreja nasceu disso, a Assembleia. E não havia uma igreja, a igreja católica, isso não existia. E quando o pessoal diz, esse Papa, o Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, mito, lenda, absolutamente lenda. Não tem nada histórico que prove isso. Que se é verdade, porque ninguém atesta que o Pedro foi a Roma, ou em algum momento foi coordenador, então, que é chamado de bispo Xande, da igreja de Roma, não se tem mais se procurou tudo que é de documento histórico, nenhuma comprovação do que eu rezava quando me ordenei, né? Pedro, Lino, Cleto, Clemente e Sisto, a ordem dos primeiros papas, né? Isso é absolutamente mítico. Agora, para que eu estou dizendo isso? Para atacar, para dizer que é besteira? Não. É para dizer a cristandade foi uma criação do século III, consolidada no século IV. O que se chama cristandade é uma igreja que se torna ao mesmo tempo religião civil. Uma igreja que vê Deus como poder e não como amor. Então, quanto mais de Deus, mais poder. Ora, isso era a ideologia do Antigo Testamento. Você é rico porque Deus te abençoa, e você é pobre porque Deus te abandonou, ou porque você pecou. Você deixou Deus, ou Deus deixou você. Jesus lutou o evangelho inteiro contra isso. Eu, quando era teólogo novo, escrevi, inclusive, 2, 3 livros ainda nessa perspectiva. Eu queria provar que Jesus era revolucionário e que ele foi contra o Império Romano. Adulto ou mais velho, eu comecei a dizer, mas eu estou forçando a barra. Eu estou querendo colocar uma coisa no tempo de Jesus que é uma projeção de hoje. O Império Romano para Jesus era... O Império Romano para Jesus existia através dos publicanos, que cobravam imposto e mandavam para Roma. Era a única, né? E de uma ocupação que era um centurião romano em Cafarnaum, o governador imposto por Roma, que não morava em Jerusalém, morava na Galiléia, porque Jerusalém não era um clima bom, e vinha só para Páscoa. Então era longe o Império para Jesus.
É claro, Jesus começou a vida chamando Mateus da coletoria de imposto. E aí os padres todos pregam sobre isso, dizendo que ele chamou um pecador. Ele tirou o cara de uma função do Império Romano importantíssima. O que ele fez com aquilo foi desqualificar o sistema de cobrança de imposto do Império Romano. Mas isso foi uma ação, o que ele fez a vida inteira foi lutar contra padre, naquela época sacerdote, lutar contra bispo, naquela época saduceus, lutar contra os eclesiásticos, raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, falsos. A vida inteira. Infelizmente, eu tenho um grande amigo meu, né, que já está no céu, o Arthur Paulo, ele dizia, sabe quando Jesus estava naquela sala, que ele disse aos discípulos, o mundo, os poderosos do mundo querem poder, entre vós não seja assim, tinha muito eco. Aí o pessoal entendeu o eco, o contrário, ele disse, entre vós não seja assim. E eles entenderam, entre vós seja assim. Então saíram dali todos agarraram o poder. Já estavam Jesus vivo e eles perguntando, quem é o mais importante aqui? E Jesus diz, não pode, vocês não sejam assim, eu quero outra coisa. Não adiantou. E já no final do século I, a igreja estava estruturada. Padre, bispo, diácono. E aí a coisa foi que vocês conhecem muito bem. Por que eu estou dizendo isso aqui? Perder tempo para vocês para falar essas coisas. É porque a pergunta é, em qual chão? Quando o Frei João Paulo fez aquela locução tão boa, tão bonita, né, que ele fez, e ele dizia, preciso formar os padres, mas em que base? Qual o chão? O que está por trás dos padres se suicidarem? Ou não se suicidarem, mas viverem uma vida dupla, viverem uma situação infeliz, ou então procurar honras, poderes, títulos, prestígio, como se fosse assim o mais importante da vida. Eu não sei o que é o pior. Percebe? Por quê? Porque o chão não é o chão de Jesus. Não é? Não é. Entendeu? Não é. E a gente se conforma. Eu não vi ninguém da minha comunidade, do meu grupo de teologia da libertação, dos meus companheiros do grupo Emaús, ninguém dizer que era estranho essa forma de escolher o Leão XIV. A Globo, tudo que é de televisão, os cardeais com aquelas caudas todas, né? Não foi assim, ou estou enganado? Né? E aí a televisão discutindo, fumaça preta, fumaça branca, não saiu ainda e tal. Tudo nasceu absolutamente natural, normal. Os bispos todos, cardeais nossos aqui do Brasil, gente aberta. O cardeal do Brasil é o mais aberto, ele não é um cara fechado. Ele foi bispo de São Félix do Araguaia, depois do Pedro, e eu agradeci a ele ter tratado muito bem o Pedro. Mas natural, normal. Vamos fazer um ritualzinho do século XI, né? Sagrado. E depois disso, o Espírito Santo escolheu. E todo mundo disse, sim, o Espírito Santo acolhe o pobre do Espírito Santo. Percebe? Vocês são cristãos, são pessoas de consciência, politicamente vocês são todos críticos, mas eu não percebo que vocês sejam críticos com relação a isso. Vocês são muito críticos no plano político, social, econômico, etc. Nesse plano ali. Não adianta, não muda, a gente ser assim mesmo, então vamos conviver. E aí eu acho que há duas reações. A reação da heresia é a reação de dizer estou fora. E não deve ser essa, eu não estou aqui propondo isso. A outra reação se chama profecia. Eu não sei se eu sei fazer bem, mas é aquela que eu optei. Então, eu sou monge beneditino
desigrejado, desmonsterizado, desde não sei quando da minha vida. Sofro com isso, não é uma coisa fácil. Mas, ao mesmo tempo, ontem eu almocei com o Dom Fernando. Quer dizer, não rompo com ninguém, não digo isso que estou dizendo aqui a vocês na imprensa. Não digo, não vale a pena, não é o caso, você vai quebrar o caniço da rachada, apagar o fogo que ainda fumega. Mas entre nós, a gente tem que ter essa clareza, ou não? E essa clareza que diga, então, como é que eu consigo? Por exemplo, vou dar uma comparação. Um cara para mim disse, você é incoerente, porque você tem cartão de banco, então você está colaborando com o capitalismo. Aí eu disse, eu sou obrigado a ter, senão não recebo aposentadoria, mas eu procuro não alimentar o capitalismo. Uma coisa é eu viver no capitalismo que eu não posso escolher, e a outra é eu alimentá-lo, entendeu? Agora, no plano da igreja, será que a gente não pode escolher convive ou a gente alimenta? Quando é que eu alimento e quando é que eu convivo? Então, essa é a espiritualidade que eu acho que é o Espírito Santo está dizendo, está soprando, aqui o Dom Helder, né? Viveu a vida inteira, foi arcebispo, mas o arcebispo anterior a ele andava na rua com, como é que chama aqui? Batedor. O Papa chegou em Madrid com guarda militar, para lá, para cá, e foi ao Palácio do Rei, a primeira coisa. O Dom Helder ia ao Palácio, fez amizade com o rei Baudouin da Bélgica, a rainha Fabiola, mas ele ia com esse roupa que ele está ali, uma batinazinha surrada, né? Na frente do palácio, do antigo palácio dos bispos, né, de Manguinhos, atrás de onde eu moro, hoje em dia tem uma coisa chamada Casa dos Frios, que é uma casa importante do Recife, rico. Naquela época era um boteco. Não pertencia às pessoas da Casa dos Frios, foi comprado. E o Dom Helder saía, trabalhava durante a manhã, e ao meio-dia ele atravessava a rua e ia comer no boteco. Tinha um problema de estômago muito sério, então ele não podia comer comida do dia anterior. Aí ele fez um acordo com o dono do boteco. Ele disse, quando é comida de ontem, você não precisa me dizer em voz alta para não prejudicar os outros, a freguesia, né, que come. Mas ele disse assim, olha, hoje é sanduíche. Pronto, eu já sei, aí hoje eu como sanduíche. E era assim, tranquilo. O cara ficou amigo dele, e quando ele entrava na porta, sabe, sanduíche, viu? Ele já sabia o que era. O feijão com arroz não era embutido. Então, de vez em quando tinha na calçada pessoas, 2, 3 pessoas, não era como hoje, tinha multidão. E o Dom Helder dizia, olha, o que eu posso fazer é você vir comer comigo. E entrava e comia com eles na mesa, né, aquele pessoal fedendo, descalço, que não tomou banho. Então, a gente sabe como é que é a situação do povo da rua, né? Então, todos os dias. É claro que no começo o dono do boteco, aí pegou uma mesa um pouquinho mais longe para que o pessoal não deixe de vir, né? Recebeu. Aí disse a ele, olha, eu não quero atrapalhar vocês, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para pegar comida aqui, eu como com eles lá no Manguinhos. Aí ele disse, não, eu senti que o senhor vindo aqui, a gente teve a visita do próprio Jesus. Ele disse, eu também senti isso cada vez que eu recebo eles. Que Jesus veio comer com vocês aqui. E o cara... Então, isso era a perspectiva de alguém que viveu na cristandade, que nunca lutou contra a cristandade direto, mas eu estou agora acabando de fazer as notas bibliográficas do 7º volume das Circulares dele. E aí ele repete o que ele disse em 1966.
Ele foi ao sínodo que em 1974, em Roma. Ele foi escolhido um dos bispos, em 71, não tinha sido escolhido. Ele não foi para o sínodo da justiça, ele foi para o sínodo da evangelização. E ele chegou lá, ele não falou no plenário em nenhum momento. Mas no grupo de estudos, deram a palavra a ele, pediram para ele falar. Então ele disse, a evangelização só vai ser evangelização no dia que o Papa deixar o Vaticano, renunciar a ser chefe de Estado e ser bispo de Roma e se comportar como um bispo junto dos outros bispos do mundo inteiro, como primaz, mas não como chefe. E está anotado, está escrito, está nas atas. Quem hoje em dia lembra disso, sabe disso? Ontem eu almocei com o Dom Fernando de Cereira, eu acabei de manter fazer nota de uma carta de um Helder pedindo para quando morrer ser enterrado na Igrejinha das Fronteiras. Mas vocês enterraram ele na catedral. Ele disse, eu não sabia. Eu disse, pô, não. Entendeu? É uma outra lógica. Então, a pergunta é, qual é a lógica da pastoral da moradia? Quando eu entrei na CPT, aqui em Recife, em algum Bahia também, em Salvador, não havia pastoral da terra, havia pastoral rural. Era social? Está claro, não tem problema nenhum de fazer a distinção entre aquelas que são dedicadas à terra, dedicadas ao lavrador. Tudo bem, está certo. Mas não esqueça que toda pastoral é social. E a gente sabe que isso hoje em dia é muito esquecido. E a minha impressão é que a pastoral da moradia, como outras pastorais, a terra pastoral, é a cereja do bolo depois que o bolo está feito. Se você se conformar em ser cereja do bolo depois que o bolo já está pronto, você faz uma boa pastoral da moradia dentro da estrutura da CNBB, ou de qualquer estrutura de arquidiocese, etc. Quando vai o grito dos excluídos, às vezes o bispo aparece por 5 minutos para falar. E depois, agora no Congresso Eucarístico tem 130 ou 140 bispos brasileiros, o Congresso inteiro. Porque é um Congresso Eucarístico. Mas se for uma Assembleia de Pastoral da Terra, ou de coisa zero, o que quer dizer isso? Aí o Frei diz, os padres estão sendo formados, mas os padres estão sendo formados por essa igreja, nessa igreja e para essa igreja. E a gente só vai voltar ao Evangelho no dia em que a gente tiver ministérios, continuar tendo, então o ministério do padre, do diácono, do bispo está muito bem, mas não mais com diferença de grau, nem de poder dentro da igreja, entre ordenado e não ordenado. Isso ou acaba, ou nós não somos cidadãos do reino de Deus. Quantos padres estão dispostos a isso? Quantos bispos estão dispostos a isso? Se fosse eu, em 1997, o Dom Tomás Balduino, em Goiás, já estava falando isso antes, mas em 97 ele disse, agora chegou o momento, eu vou escrever para a Cúria, para o Lúcio, dizendo que eu completei 75 e estou deixando. Eu era vigário-geral porque o Filipe tinha morrido. O Filipe era o vigário-geral, era o mosteiro, tinha morreu de repente na França, e eu, faltava 1 ano e meio para tomar essa lei, ele pediu, olha, fica para... Eu não tinha condição nenhuma de ser vigário-geral, eu trabalhava no CPT nacional, além do fato que eu não tenho vocação para vigário-geral. Né? Quer dizer, então, mas eu ali para poder dar aquela ajuda, eu fiquei. Então eu era um cara obrigatório dele dizer, olha, eu vou conversar aqui sobre essa carta, que eu tenho que indicar 3 nomes, além do seu, quem é que eu indico? A pergunta foi assim. E eu disse, olha,
Eu, se fosse você, não colocar meu nome. Porque se você colocar, eu vou aproveitar. Eu vou dizer que eu aceito, agora com duas condições. A primeira é de ser eleito, porque eu ia ter vergonha de ser nomeado para uma comunidade que não me escolheu. Então eu defendo democracia política no mundo e sou contra a ditadura, eu lutei contra a ditadura. Como é que eu vou aceitar de repente que você me nomeia, um cara lá em Brasília, diplomata, me nomeia, e eu chego aqui e digo, olha, Jesus me mandou, bendito aquele que tem o nome do Senhor. Você acha? Aí você totalmente nem conversou mais. Percebe? Mas a gente acha isso tão natural, tão normal. Nunca vi um padre dizer, não, se eu for escolhido e não aceita, porque acho que eu não tenho condições, eu não sou rico, não sei o quê, mas não por causa disso. Então, gente, pastoral da moradia é pastoral a partir da linha de Medellín, de uma igreja que não é a cristandade. Em cristandade, na igreja cristandade, a pastoral da moradia vai ser sempre uma pastoral de assistência externa. Quando o Papa Francisco fala em igreja em saída, em direção às periferias, ele está falando de um novo modelo de igreja, é aquele de Medellín. Aí as pessoas usam para fazer igreja em passeio e não em saída. Meu irmão, Zé Fernandes falou na questão do ontem. Gente, os jesuítas que fizeram as missões, aquelas cidades, 7 cidades, né, das missões, para acolher os índios, para eles não serem escravizados no século XVIII, era uma pastoral da moradia. Se o índio Guarani ficasse na sua tribo, os bandeirantes chegavam lá, laçavam a laço. Eu sou neto de uma mulher que foi laçada indígena, fui de 14 anos. Então a única maneira de escapar disso é dizer cristão, foi batizado, não pode mais ser escravo e está aqui na cidade da gente. Então era a pastoral da moradia daquela época. No século XIX, o padre Biapina, aqui no Nordeste, né, na região da Paraíba, Campina Grande, Esperança, Areias, fez as casas de caridade. Era uma pastoral da moradia. Gente que estava na rua, desalojado, vítimas das secas, tinham casa, vida, dignidade, comunidade, eram muito bem tratados. O padre Cícero Romão Batista, meu padrinho, em Juazeiro do Norte, pastoral da moradia. Assim nasceu Juazeiro. Mas todas essas pastorais da moradia que eu falei aqui agora, funcionou um momento, depois acabou, porque a igreja não entranhou, não digeriu. É como se fosse um alimento que entrou pela boca e saiu por baixo. Não foi para o estômago, não se tornou sangue. A pastoral da moradia, para se tornar sangue, ela tem que partir de outra base, de outra raiz. Ela não pode partir da raiz de uma igreja boazinha, aberta, que fala palavras bonitas, que escreve aquelas coisas. Todas muito certas, muito corretas, só que a raiz. Eu comprei para minha irmã de presente uma planta ornamental linda, flores maravilhosas. Cheguei lá, olha aqui, o presente que eu trouxe para você. E ela ficou muito comovida, mas me disse, vou te mostrar uma coisa. A planta saiu todinha na mão dela. Não tinha raiz. Os caras me enganaram.
Entendeu? Venderam eu comprei como se fosse uma planta para ela cultivar, não tinha raiz. Era como se eu tivesse comprado um molho de flor. Então, qual é a raiz dessa pastoral? Então, a raiz só pode ser essa pertença a uma igreja de base que não é igreja de massa. Se for igreja de massa, não funciona. Igreja de massa não é igreja, não é assembleia. Que vive uma espiritualidade laica. O que é que eu estou chamando de espiritualidade laica? É a espiritualidade que não é de uma piedade sectária. Então, nesse ponto, a Ângela nos ajudou imensamente a dizer ou é ecumênica ou não é pastoral laborativa. Não é um detalhe, não é uma coisa assim, bom, eu estou falando aqui de muita coisa, e aí a gente olha, lembra que também seja ecumênica. Não. Ou é ecumênica ou não é pastoral laborativa. Vocês estão fazendo uma pastoral simplesmente para a CNBB, fico feliz que está fazendo pastoral laborativa. Eu fiz isso muito tempo na minha vida com ecumenismo. Aqui no Recife tem uma comissão ecumênica, o padre Fábio é o coordenador. Mas para que comissão ecumênica na Arquidiocese de Olinda e Recife? Para deixar a consciência dos padres e do arcebispo ótima. Então, se você disser, olha, eu vou me casar, a minha mulher é protestante, eu queria um casamento ecumênico, fale com o padre Fábio. Ele resolve, eu boto lá para a comissão ecumênica. A comissão ecumênica não é uma comissão para comprometer toda a igreja naquele trabalho. Não. É para desvencilhar a igreja do compromisso de ser ecumênica. Se a pastoral laborativa for isso, eu acho melhor vocês não fazerem pastoral laborativa. Dar aos bispos a consciência de que existe, em todos os documentos está, pedem verbas, fazem tudo e tal, mas para poder vocês fazerem aquilo em nome deles, mas eles não. Aí como vocês não estão no dia a dia, não estão nas engrenagens cotidianas das paróquias, o que vocês vão conseguir? Agora, se vocês partirem de baixo, com bispo ou sem bispo, vocês fazem. E aí a diferença entre pastoral rural e comissão pastoral da terra era essa, que a comissão pastoral da terra é uma comissão. Nem se chamava pastoral. Até hoje não se chama. Claro, se fala em pastoral da terra, mas o organismo é comissão pastoral da terra. Então aí a pastoral rural tinha militantes da pastoral rural. A CPT não tem de base em si, militantes da CPT. Você não encontra um lavrador dizendo, eu sou da CPT. Percebe o que eu estou dizendo? Não, ele é do MST, ele é do sindicato, ele ou é da igreja paroquial, ele é da comunidade e tal. Agora, ele atua como isso na CPT no sentido... Percebe a diferença que eu estou fazendo? Então, a comissão pastoral da terra, se a comissão pastoral da moradia for comissão, então vocês têm toda a liberdade, vocês atuam muito profundamente, mas vocês não legitimam uma instituição que não merece e que não vai nunca assumir a linha de vocês. Nunca. Desculpem o pessimismo, mas eu acho que aí tem a profecia isso, né? Agora, o que é que essa profecia de vocês? Como é que vocês vivem isso? Então, por exemplo, quando você estava falando aquela história do pessoal procurar a igreja como, você usou a palavra ópio, né? Porque a vida é tão pesada que precisa do consolo. É muito importante levar isso em frente, inclusive para nós. Quando eu lido o tempo todo com o pessoal de pastorais sociais, a minha impressão é de um pessoal muito sacrificado,
que levam uma vida muito dura, que às vezes não tem direito à vida pessoal e que, com relação à igreja, vive um pouco entalado. Sabe que é uma pessoa entalada? Alguma coisa que você come e nem vomita e nem digere. Você tem que a missa, agora tem o bispo vai celebrar na catedral, eu sou representante, você pretende, eu tenho que ir. Testa aqui. Aquela missa não me diz nada, não consigo rezar, não é daquele jeito que eu tenho a minha espiritualidade, mas é uma lá que eu sou militante da CPP. Mas a minha pergunta é, missa é coisa para você fazer esse tipo de politicagem? É muito melhor você chegar e dizer, eu estou trabalhando na pastoral da moradia, eu sou descrente, sou ateu ou ateia. Pronto, tranquilo, e a gente trabalha junto. Agora, o cara dizer, eu sou da Caritas, mas é a roupa da Caritas, né? Nem digere e nem vomita. É horrível para a pessoa. E é horrível para a pastoral. Porque o povo sente isso claramente. Não tem como não sentir. Então, a gente tem que trabalhar a espiritualidade da gente. Por exemplo, esse último livro meu, a proposta revolucionária do ser de Jesus, é exatamente dizer, gente, ágape, esse é um mundo de ágape, de amor, celebre, independente, não se preocupe com missa. Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Vamos partilhar o nosso pão de hoje, o cuscuz, a batata, em nome de Jesus, na memória dele. E vamos tentar encontrar um para não fazer seita, eu não estou propondo seita, não é? Então vamos procurar celebrar com feito. Zé Fernandes que celebra direitinho e faz uma celebração eucarística menos romana. Percebe? Então, mais essa questão, vocês fazerem retiro de vez em quando, convide ele para um retiro com vocês 3 dias, 4 dias juntos, meditando, partilhando a vida, contando os problemas, né? E ao mesmo tempo dizendo, Deus é amor, está com a gente. Deus não é o Deus poder. Né? Uma mulher ontem que foi falar comigo, e foi falar e começou a chorar. E ali eu não conheço ela pediu para falar. E aí ela disse, eu trabalhei na ação católica operária muito tempo, e conheci um companheiro, e a gente se apaixonou, e só depois de casar, de estar com ele mesmo, eu descobri que ele era casado. Mas ele estava separando da mulher, mas estava casado. E aí, como ele não casou na igreja, eu pedi ao padre, a gente conseguiu casar. Mas eu, na confissão, disse para ele que tinha casado com ele, desse jeito. E o padre disse para mim, Jesus diz no Evangelho, que Deus castiga a culpa dos pais e dos filhos e vai até a 3ª geração de culpa. Deus, minha filha nasceu diabética. Ele está sofrendo horrores até agora, ele já jovem, por causa da minha culpa. Aí, gente, mas como é que o padre diz uma coisa dessa para uma pessoa? Percebe? Mas a realidade é esta. Não estou inventando. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer a contrapartida. Não adianta eu optar pelo pobre se eu não ataco quem está oprimido. Se eu não denuncio isso. Eu fui por isso, esse nome, mas eu tome cuidado de me pagar. O diocese está fazendo isso. Então, a espiritualidade da gente é leiga no sentido de que é do mundo, no mundo. Vou contar uma coisa para vocês. Anteontem fez 17 anos que um padre, que era como ele, assessor da CNBB, ele era de pastoral de juventude, o padre Xisley,
30 anos de idade, foi encontrado o corpo numa estrada afastada do Distrito Federal. Aí a polícia disse que o padre tinha sido convidado para um programa sexual com um jovem e era uma cilada, porque ele estava denunciando a violência sobre a juventude. Então armaram a cilada. O rapaz que se chamou ele para um caso, né, para um encontro sexual, e ele foi e chegou lá, não era encontro sexual, ele foi assassinado. Vocês já ouviram falar do nome dele? Gisley, padre Gisley Oliveira. Você trabalhou com ele, mas nunca encontrei o nome dele numa lista de Marte. O padre Josinho, meu amigo, sim. O padre Ezequiel Ramin, sim. A irmã Dólar, sim. Mas ele não. Por quê? Porque ele viu. Não se sabe se foi isso, não foi isso. E parece que, apesar da nota da CNBB denunciando a morte dele, a maioria de bispos e padres de congregação religiosa aceitou essa versão. Aí a minha pergunta é, mas está bem, esse foi mesmo, isso aconteceu, ele deixou de ser mártir por causa disso? Se o mataram por quê? Porque ele era homossexual? Não. Mataram porque ele estava defendendo a violência, ele estava acusando e trabalhando contra a violência da juventude negra nas periferias. Que ele tenha sido morto aqui ou ali, por isso ou por aquilo, e que tenha enganado ele dessa maneira, ainda faz ele mais mártir ou não. Percebe? Quer dizer, mas a cabeça é essa. Então, isso é anti-espiritual. Eu vou acabar, viu? A espiritualidade é a gente poder ser conduzidos pelo Espírito de Deus na direção da justiça, da libertação e de uma radicalidade, que não é radicalismo, mas é radicalidade do Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Sem palavras, né? Sei. Acho muito bom a gente poder ouvir e, na medida que a gente vai ouvindo, a gente vai refletindo sobre a nossa própria prática, né? Foi passando um filme aqui na minha cabeça, enquanto eu ouvia o Marcelo, e sei que eu conheci o Gisley, conhecemos, né, Alessandra? Acompanhamos. Eu acho que todo mundo queria mais tempo, mais uma hora pelo menos escutando, para ter uma hora para a gente conversar, para a gente perguntar, mas enfim, o tempo é curto.